Bem-vindos, queridos irmãos. Estamos aqui mais uma vez para cultuarmos o nome do nosso Deus, aquele que é digno de toda a honra e toda a glória para sempre, eternamente. Amém. Obrigado por poder falar em nome de Jesus, por poder entrar no seu lar. Em nome de Jesus é que o fazemos, a fim de glorificarmos juntos, embora não possamos estar presencialmente, mas através do veículo de comunicação, poder assim adorar aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra, de toda a exaltação. Vamos cantar juntos, os que puderem, sendo conduzidos pelo nosso irmão ou pela nossa irmã Brígida, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Digno
Queridos, oremos, falemos com o Senhor. Pai, muito obrigado por mais uma semana de vida que nos preservastes. Muito obrigado pelo privilégio de falarmos com o Senhor que é o Deus Todo-Poderoso para quem não há impossíveis, o Senhor que está na história, que administra a história da humanidade, a história desse planeta, a história do universo, como também a história de cada indivíduo vivo. Glorificado seja o teu nome. Clamamos nesse período de pandemia que o Senhor nos livre de toda e qualquer contaminação mortal ou que nos deixe grave. Que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê saúde física, emocional e espiritual. Que o Senhor dê discernimento e orientação às autoridades, aquelas que têm poder de decisão, para que o Senhor esteja intervindo através delas e retirando esta pandemia de sobre a nação brasileira. Que o Senhor use de misericórdia conosco e que também o Senhor cure a nossa economia, que tem estado bastante estraçalhada. Nós clamamos, nós rogamos também por aqueles que trabalham nas clínicas e nos hospitais, que o Senhor os guarda e os livre. Ó Pai, desejamos que em grande festa, em breve, possamos estar todos de forma presencial, participando da ceia do Senhor e glorificando o nome do Senhor. Nós clamamos também agora a Tua palavra, será lida, na qual refletiremos. Que o Senhor fale conosco. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós queremos ler a palavra do Senhor aqui em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e também Tiago capítulo 4, versículo 5. Primeiro leiamos 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, nos diz a palavra do Senhor assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Ainda em Tiago capítulo 4, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Hoje queremos refletir sobre ciúme. Em Gênesis capítulo 1, o versículo de número 31, o Senhor Deus, depois de haver criado todas as coisas, ele olhou e viu que tudo que ele fizera era bom, tudo que ele fizera era perfeito. Ali Deus criara todas as coisas, chamado marco zero do universo e da humanidade. Quando Deus criou todas as coisas, e aquelas que não vieram à existência naquele tempo, mas viriam no futuro, também foram criadas ali, através dos decretos de Deus. Talvez alguém possa dizer, mas e as drogas, por exemplo? Ora, você já imaginou em tempos antigos, quando não existia tecnologia, nem ciência evoluída, você já imaginou fazer a amputação de uma perna, por exemplo, sem drogas? Tudo que Deus criou é perfeito. Mas e o dinheiro? Como o dinheiro, tem feito tanto mal? Ora, o dinheiro é solução, não é problema. O dinheiro é bênção, não maldição. O problema é o amor ao dinheiro. O problema é o uso que o homem faz do dinheiro, porque o dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Nós podemos ainda citar a própria ciência. Há quem diga que haja contradição entre a ciência e a Bíblia. E na verdade não há. A própria teologia faz uso de diversas ciências, como da arqueologia, da hermenêutica, da exegese, etc. Louis Pasteur, um cientista francês, com grande contribuição, fazendo descobertas na área da medicina e também na área da química, ele disse que a pouca ciência afasta o homem de Deus, há muita ciência aproxima o homem de Deus. Em artigos e boletins, os boletins estão, acredito, todos ali no Face da igreja,
você vai encontrar lá 2 artigos com testemunhos de homens como Isaac Newton, pai da física, como Einstein, e outros, né, pai da botânica, pai da astronomia e outros homens, grandes homens na área da ciência. Todos eles eram crentes em Deus e fazem declarações em conformidade com as Escrituras. O problema não é a ciência, o problema não é o dinheiro, o problema não é a política, o problema não é essas coisas que Deus criou, como as drogas, etc. Não, o problema é o próprio ser humano usando tais coisas para o mal. Já pensou se não existissem, por exemplo, a psicologia em nossos dias? Quanto tem sido útil no tratamento de diversas doenças da mente e também da emoção? Né? Várias descobertas científicas nesse campo. A grande contribuição da sociologia, da política, da qual às vezes ficamos enojados de tanta coisa imunda, tanta corrupção, mas a palavra política tem um significado bonito, e como ser humano vive em sociedade, ele não vive sem política, né? Graças a Deus, por exemplo, a pedagogia, que tem ajudado tanto em educação de seres humanos e outras, e todas as ciências. O grande problema é o uso que o ser humano tem feito de todas essas ciências. Ai de nós, em dias em que vivemos de pandemia, se não fosse a tecnologia para acelerar descobertas de vacina, se não fosse a medicina para que fôssemos tratados. João Calvino, reformador, entendia que todos os trabalhos do médico, do sapateiro, do pedreiro, do gari, do cientista, todos, né, cada trabalho é de fato um ministério. Quando o servo de Deus o exerce, é um dom e um ministério exercido, dado por Deus, para que tal cidadão exerça tal dom. Por isso, Gênesis capítulo 3, o versículo 30, Gênesis 1, né, o versículo 31, registra que, olhando, Deus viu que tudo que ele fizera era bom, tudo que Deus fez é perfeito. O problema dos homens é dar maior valor, né, à criatura do que o Criador, amar mais a criatura do que o Criador, amar mais a bênção do que o Deus abençoador. Este é o problema. O problema do homem é prostituir-se com a criatura. Capítulo 3 de Jeremias, capítulo 16 de Ezequiel, capítulos inteiros e outras diversas passagens, Deus fala do seu povo prostituindo-se com outros deuses, prostituindo com a matéria. Porque se somos de Deus, e esse ciúme, né, de que Deus fala, é porque seu povo, povo de Deus, mas que começou a amar, começou a amar as coisas desse mundo. Nós não podemos tomar o formato desse mundo, entrar na forma desse mundo, viver de acordo com este mundo. Porque, conforme diz a própria palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 4 a 6, o mundo, né, o diabo é o Deus desse mundo. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que nós somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus Cristo, falando em João 12, versículo 31, diz que Jesus Cristo diz lá que o diabo é o príncipe desse mundo. O que esperar de um mundo onde o maligno, onde o destruidor é o príncipe, onde os sistemas estão na mão dele, onde tem usado os recursos desse mundo conforme quer, homens maus, são verdadeiros braços do maligno. Portanto, corrompida está a criação e corrompido estão os sistemas desse mundo. Este é o problema. O problema é o próprio homem quando ama o pecado. Por isso o Espírito Santo de Deus tem ciúme dos seus filhos,
quando começamos a bulir com o pecado, quando começamos a amar o mundo e as coisas que há no mundo. Então o Espírito Santo de Deus que habita em nós tem ciúme daqueles em quem ele habita. Nesse sentido, queremos ver sobre tipos de ciúmes. O primeiro tipo de ciúme podemos chamar de o ciúme aprovado. É um ciúme santo, é um ciúme puro, é um ciúme recomendável, é um ciúme que devemos tê-lo. Em Tiago, capítulo 4, versículo 5, esse texto que estamos tomando por base, outros poderiam aqui ser também elencados, né, que o Espírito Santo tem ciúme, ele anseia em nós. O Espírito Santo ele fez habitar em nós. Ele tem ciúme de você. Quando você começa a querer amar o mundo e as coisas desse mundo, é santo porque é proveniente do Espírito Santo. Aliás, todas as boas dádivas que nós temos, todas as virtudes que temos, de fato são dadas pelo próprio Espírito Santo de Deus. E por isso esse ciúme é santo, ele é puro, ele é perfeito, ele é aprovado, ele é conveniente, ele é recomendável. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, nos diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo. Mas o Espírito Santo que está em nós tem ciúme. Deus tem ciúme do seu povo, porque nós somos a noiva do Cordeiro, a igreja é a noiva do Cordeiro. O livro de Cantares é uma paráfrase. Ali, eis que a noiva representa a igreja e o noivo representa Jesus Cristo. Paulo falando sobre isso em Efésios capítulo 5, versos 31 e 32, ele vai dizer que os dois se tornam uma só carne. Ele está falando do casamento. Mas ele diz, os dois se tornam uma só carne. Na verdade, me refiro a Cristo e a sua igreja. Ele diz que isso é um mistério, e que ele se refere a Cristo e a sua igreja. Os dois se tornam um. O noivo tem ciúme da sua noiva, o esposo tem ciúme da sua esposa, e precisa ter, nesse sentido aqui. Amar ao mundo gera ciúme no Espírito Santo. Amar o mundo gera prostituição. Provérbios capítulo 8, versículo 36, fala de todo aquele que aborrece ao Senhor, e o Senhor ali é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aquele que me aborrece ama a morte. Eu costumo dizer que é um amor inconsciente, porque é loucura amar a morte, mas há muitos dentro das igrejas amando a morte. Em Mateus 6, versículo 24, a palavra nos diz, o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e aborrecer o outro. Ou você há de amar o dinheiro, ou há de amar a Deus. Ou você vai amar ao mundo e as coisas que há no mundo, ou vai amar a Deus. Mas não é possível servir aos dois. Quando o crente se agarra às coisas desse mundo e vive em função desse mundo, e não percebe que a vida é passageira, é transitória, como uma sombra, como uma neblina que vem e que vai, e que em breve estaremos com o Senhor. Então ele está começando a sua prostituição, porque todo pecado é prostituição contra Deus, é ofensa a Deus, é traição a Deus, se é que somos de Deus. Jesus Cristo tem ciúme da sua igreja. Tenhamos ciúmes dos nossos familiares, dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, dos nossos pais. Tenhamos ciúmes dos nossos irmãos em Cristo, porque somos uma família, família de Deus. Ciúme nesse sentido é zelo, ciúme nesse sentido é cuidado. Nós devemos ter cuidado com os nossos familiares, cuidado com os nossos irmãos em Cristo. Ciúme nesse sentido é se importar com o irmão. Por exemplo, está doente, me diz que está doente porque o amamos. Vamos nos colocar em oração, vamos chorar junto. Ele está com problema financeiro, vamos participar, vamos ver o que podemos fazer, como, até onde podemos ajudar. Nós não podemos
não podemos estar distantes, não podemos ficar sem comunhão com o irmão, não podemos não nos importar com o irmão. Jesus tinha compaixão das multidões, o amor traz a compaixão. A compaixão, de certa forma, é um sentimento, é uma preocupação, é importar-se com o outro. E nós temos que nos importar com aqueles que estão doentes. Não podemos nos esquecer, se esquecemos de orar por eles, se nem sequer lembramos, é porque não nos importamos, porque não são tão importantes para nós, tão preciosos. Mas o ciúme que procede do Espírito Santo, ele faz com que nos importemos com o nosso próximo. O ciúme que procede do Espírito Santo faz com que nos importemos com o próximo. O Espírito Santo não aceita nos dividir com o mundo. O Espírito Santo não aceita nos dividir com os desejos da carne. O Espírito Santo não aceita nos dividir com os prazeres deste mundo. O casamento é uma figura, né? O casamento é tão ajustado que não aceita 3 pessoas. É só 2, só o cônjuge. E deles devem... desse amor deve produzir frutos, ou pode produzir frutos, que são os filhos, mas é ajustadinho, só cabe os 2. E aí um precisa ter este ciúme do outro. Por esse ciúme que o Espírito Santo nos corrige, conforme registra Hebreus capítulo 12, versos 6 a 8, que tenho citado em vários sermões e lives nesse assunto. Hebreus 12, 6 a 8, que diz que Deus, o Senhor, corrige a quem ama e açoita todo o filho que recebe. Ora, Ele corrige porque ama. Ele disciplina porque ama. Se você ver um moleque de rua, você não vai, e aí falando palavrões, você não vai ficar lá o disciplinando. Mas se for seu filho, sim, porque você o ama, porque você tem zelo com ele, porque você se importa com ele. Este é o ciúme de Deus para conosco, e por isso nos disciplina, nos corrige, porque nos ama. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Este ciúme santo, este ciúme perfeito, esse ciúme recomendável, é um ciúme que vem do Espírito Santo para nós. Mas em segundo lugar, vamos ver sobre um ciúme que é reprovado, um ciúme que não é recomendável, um ciúme maligno, um ciúme que não vem do Espírito Santo. Esse ciúme reprovado é um ciúme que tem a sua origem no próprio homem, tem sua origem nos desejos da carne, tem sua origem nesse mundo. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4, nosso texto básico diz que o amor não arde em ciúme. O amor não fica ali banhado em ciúme, não se deleita em ciúme, não se enche, não se alimenta de ciúme. Não arde em ciúme, isto é, não é curtido, não fica curtindo o ciúme. Está falando do ciúme proveniente do próprio ser humano, dos desejos da carne, dos frutos da carne. Este ciúme é reprovado. Em Gálatas capítulo 5, versículo 20, vai dizer lá, dos frutos da carne, vai colocar porfias, a segunda palavra é ciúmes, depois vem iras, discórdia, dissensões, facções, e prossegue, enumerando algumas outras. E o verso 21 vai dizer: o que tais coisas praticam, dentre elas está o ciúme, vai dizer: não herdarão o reino dos céus. Portanto, quem tem esse ciúme humano não herdará, não irá para o céu. Em Provérbios 6:34 diz que esse ciúme, se tratando desse ciúme humano, ele excita, ele induz, ele conduz ao furor. O furor, que é aquela raiva excessiva, aquela raiva ao ponto de explodir-se. O ciúme dá à luz, desencadeia o ódio que é o antônimo do amor, que é o contrário do amor, que é o oposto do amor. Enquanto Deus é amor, o amor é um fruto do Espírito, que produz muitas virtudes.
O ódio é um resultado maligno, é um resultado da carne, né? Ele produz, ele desencadeia, ele traz tristeza, o ódio traz tristeza, traz dor. O ódio traz divisões dentro da família. Esse ciúme humano traz divisões dentro da família, traz divisões na igreja, traz aborrecimentos, traz dores, traz diversos malefícios para a família, aonde ele existe, para a igreja, aonde há indivíduos que o alimentam. Estamos vendo um verdadeiro paradoxo, né? O ciúme que procede de Deus e o ciúme que procede do homem. O ciúme do Espírito Santo constrói, mas o ciúme que vem da carne, ele destrói. Ele não constrói, ele destrói. Se o amor arde em ciúme, por que não é amor? Amar ao próximo é querer o bem do próximo. Amar ao próximo é querer ver o próximo feliz. Amar o próximo é querer para o próximo aquilo que eu quero para mim. Mas este, entre aspas, amor produzido, ou exercido pelo ciúme humano, ele quer ser feliz à custa do outro. Ele quer ser o outro. Ele quer ter o emprego do outro, ele quer ter o carro do outro, ele quer ter a casa que é do outro, ele quer ter o que é do outro, ou quer ser o outro. Já o amor verdadeiro, o ciúme aprovado, recomendável, é quando ele vê alguém mais santo do que ele, mais puro do que ele, mais abençoado do que ele quer ser igual a esta pessoa, mas não ela. Ele pode querer ter também as mesmas coisas que ela tem, mas não querer ter o que é dela. Ele deseja o bem para o outro, fica feliz, divulga vaga de trabalho, divulga um cursinho gratuito para quem precisa. Ele quer ajudar, quer ver o outro abençoado. Ele se lembra diariamente de orar por aquele que está passando por problema, porque ele se importa com essa pessoa. Esse é o ciúme aprovado. Já o ciúme reprovado, para ele tanto faz. Ele não tem zelo pelo outro, não tem compaixão, não tem de fato amor verdadeiro. Em Romanos 13, versículo 9 e 10, nos diz a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo ali resume toda a lei em um só mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. E lá o texto diz que não matarás, não furtarás, não adulterarás, qualquer outro mandamento há. Tudo nessa palavra se resume a amar ao próximo como a ti mesmo. O amor não faz o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor faz o bem, não o mal. O ciúme reprovado, ele é invejoso, ele quer o que é do outro, ou quer ser o outro. Enquanto isso, a Bíblia nos diz: não cobiçarás. Não cobiçarás o que? Nada que é do outro. O ciúme, nada que é do outro. O ciúme reprovado é sintoma que a pessoa é sem amor, que a pessoa é sem salvação, porque Gálatas 5:21 vai dizer: quem tais coisas pratica não herdará o reino dos céus. É um sintoma que a pessoa é sem o Espírito Santo na vida, e conforme vimos em Romanos 8, versículo 9, que se alguém não tem o Espírito Santo de Cristo, esse tal não é de Cristo, portanto também não será salvo. O ciúme reprovado, ele acentua sempre o que há de pior nos outros, ele acentua sempre o defeito dos outros, mas quem tem o ciúme aprovado tem facilidade em elogiar as pessoas, em colocar as pessoas para cima, em ver as virtudes das pessoas, até porque defeitos todos temos. Ninguém precisa procurar defeito em ninguém, você vai achar. Todos somos imperfeitos. O ciúme reprovado pensa que ama e tem até certeza que ama, mas está totalmente enganado, ludibriado pelo maligno. A pessoa diz: espanquei por amor, matei por amor. Só que isto não é amor, é ódio. A pessoa está completamente equivocada, acreditando em mentira como se fosse verdade. Nós podemos entender isso mais claramente quando ouvimos o que Jesus diz.
Em João 8, versículo 44, Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. Diz que o diabo é mentiroso e ele é o pai da mentira. Ele fala mentira com facilidade, ele faz com que as pessoas acreditem na sua mentira. E as pessoas estão acreditando que estão amando quando de fato estão fazendo mal ao outro, estão odiando. Portanto, o ciúme que procede do Espírito Santo faz o bem, mas o ciúme que procede do homem faz o mal. Concluindo, nós vimos aqui, podemos ver aqui a diferença entre esses dois ciúmes. A diferença é que um tem a fonte, a origem no Espírito Santo de Deus, que é perfeito, que é santo, e portanto esse ciúme também é perfeito, é conveniente, é aprovado, é recomendável. Mas o outro ciúme, enquanto o outro ciúme tem por fonte o próprio indivíduo, os desejos da carne, portanto é interesseiro, vive em função de si mesmo. Ele mata porque quer o outro para si, sente dono, proprietário, me pertence. A outra diferença, além da fonte, é o comportamento. A maneira como age aquele que está no ciúme do Espírito Santo. Ele tem um comportamento abençoador, um comportamento de ver as virtudes do outro, um comportamento de colocar o outro para cima, um comportamento agradável, um comportamento amável, enquanto aquele que tem um ciúme que procede do homem, ele tem um comportamento egocêntrico, que pensa em si, quer ser feliz, quer aproveitar do outro, e não se importa com o outro, não tem cuidado, não tem zelo pelo outro. Você tem tido zelo e cuidado pelos irmãos da igreja, você tem tido zelo e cuidado, tem se importado com seus familiares, você tem dito aos seus familiares que o ama, você tem visto as virtudes deles, dos irmãos da igreja ou dos familiares, e acentuado e dito, ou você nem sequer se relaciona direito com eles e, portanto, nem sabe nada sobre eles. Você deseja ser o outro? Isso é ciúme reprovado. Ou você deseja ser igual àqueles que são melhores do que você? Isso é louvável, porque você os tem, por exemplo. Você deseja ter o que é do outro? Isso é condenável. Mas se você desejar ter coisas que o outro tem, você pode ter coisas iguais, não há problema nisso. É querer prosperidade. E nisso não há pecado. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31, nos diz a palavra do Senhor: e se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados com o mundo. Isto é, irmãos, porque quando nós nos autoexaminamos, e aí lá no texto antes, verso antes, também fala de examinar-se a si mesmo. Quando nós nos autoexaminamos, nós detectamos em nós as nossas deficiências, as nossas fraquezas, os nossos pecados, nossas falhas, nossas limitações. Vimos aquilo que não agrada a Deus, que aborrece a Deus. E nós arrependemos, e nós confessamos, e nos dispomos a deixar. E o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Porque Jesus Cristo já pagou por todos esses pecados na cruz do Calvário. Não há pecado ou culpa que Ele não possa perdoar. Mas quando nós não autoanalisamos, não autoexaminamos, não fazemos uma introspectiva olhando para dentro de nós mesmos e nos autoanalisamos, então quando nós não nos julgamos, então ficamos ali para sermos julgados. E nesse caso, serão estes julgados com o mundo. E se alguém for julgado com o mundo, do lado esquerdo do grande tribunal, então será condenado. Mas se nos julgarmos a nós mesmos, diz o versículo, não seremos condenados com o mundo. Todos temos ciúme. Eu tenho ciúme, você tem ciúme. A questão é que tipo de ciúme temos? Ciúme proveniente do Espírito Santo ou ciúme oriundo de nós mesmos? Qual é o tipo de ciúme? Faça uma retrospectiva. Olhe na sua vida, faça uma avaliação. Que tipo de ciúme você tem exercitado? O ciúme que procede do Espírito Santo de Deus, que o tem por fonte. Ele é puro amor, é o exercício do amor na prática, que é o resumo de toda a Escritura.
Mas se vivermos orientados pela nossa própria cabeça, então tal ciúme é para a morte. É amor à morte, como diz Provérbios. Que Deus te abençoe, que você saiba amar. Não de palavra ou de língua, como diz o apóstolo João na primeira epístola, capítulo 3, versos 16 a 18. Você não ame de palavra ou de língua, mas que ame de fato e de verdade. Deus conhece o seu coração. Você ame a sua família, você ame a igreja, e assim você seja muito abençoado de Deus e por Deus. Deus tem ciúme de você, se importa com você, Deus está te vendo. Você está passando por dificuldade financeira, física, emocional, familiar. Deus não te deixa na mão. O Espírito Santo de Deus está em você, não está lá no céu distante não. Ele cuida de você, ele se importa com você nessa pandemia. Ele te preserva. É Ele quem pode nos fazer vencer essas dificuldades. É Ele quem tem cuidado da sua vida. Valorize-o, ame-o. Tenha ciúme da obra do Senhor. Seja amado do Senhor. Deus te abençoe. Amém. Queridos, nós queremos nesse momento adorar com mais uma música. Nessa feita, diácono Milton, seus filhos. Tu tem que o adversário vai vencer. Se falta e onde estás não pode ver. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração de Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para os céus, ignorando todo o nego e denso véu. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Querido, se você foi abençoado com este culto, aproveite a oportunidade e o encaminhe a uma família que você achar apropriada a mensagem, para que ela também seja abençoada, ou a alguém. E nesse momento nós queremos concluir orando por você, com você, consagrando os dízimos e ofertas e também dando a bênção apostólica. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós que ouvimos a Tua palavra, lida, refletida. Segundo a realidade de cada um, o Senhor aplica a Tua palavra, transformando, salvando, libertando, curando, restabelecendo, segundo a realidade e a necessidade de cada um. Também, ó Pai, abençoe aqueles que estão enfermos,
Visita-os, cada um desses. Abençoe aqueles que estão com problemas emocionais, aqueles que estão com problemas financeiros, que todos confiem e descansem no Senhor, todos os teus filhos, porque os seus, o Senhor dá enquanto dorme, o Senhor cuida, o Senhor não nos deixa na mão. Derrame fé e amor no coração de cada um, que confie e descanse em Ti. Abençoe aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão trabalhando na linha de frente, que o Senhor esteja os guardando e os abençoando. Também, ó Pai, nós oramos pelas autoridades deste país. Através delas, o Senhor possa agir, porque o Senhor age através de quem o Senhor quiser. E para o Senhor não há impossíveis. Cura a nossa terra de doenças, dessa pandemia, cura a nossa terra, cura a nossa economia. Mas abençoa a tua igreja e a desperte para amar-te de todo o coração, com toda a força, toda a alma e todo entendimento. E que no grande dia possamos ouvir do Senhor: venha bendito de meu Pai, entra no gozo do teu Senhor. Pai querido, nós consagramos a Ti os dízimos e ofertas entregues ao longo dessa semana, para a glória do Teu nome, para a administração exercida na obra do Senhor. E obrigado, porque o Senhor tem sustentado as famílias da Tua igreja, o Senhor tem sustentado a Tua igreja. E ao consagrar esses elementos também, dízimos e ofertas, também nós clamamos que o Senhor esteja diante dos Teus filhos, abrindo caminho, que o Senhor esteja ao redor dos Teus filhos, os protegendo de todo mal, que o Senhor esteja acima dos Teus filhos, derramando bênçãos sem medida, direcionando-lhes os pensamentos da razão e os sentimentos do coração, e que dessa forma a graça excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado a todo canto e recanto desse mundo, agora e para sempre. Amém. Amém.